Vamos lá, segunda questão de física da FUVEST. Ela retrata uma situação que eu achei melhor desenhar previamente, mas o que você tem na questão é uma bolinha abandonada do repouso, portanto, velocidade inicial aqui em cima, 0, e conforme ela vai caindo pela ação da gravidade, ela vai adquirindo uma velocidade, até o ponto dela estar quase chocando-se com o solo, onde ela vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V0, que seria a velocidade inicial que ela adquiriu. Ela adquire essa velocidade e se choca com o chão. Ocorre uma perda de energia e ela sai novamente do chão com uma velocidade nova, não mais V0, uma velocidade agora que eu vou chamar de V1. E ela vai subindo até o máximo de altura que consegue, voltando à velocidade 0. Novamente essa bolinha ela vai cair e vai chegar novamente com a velocidade V1 para baixo, vai se chocar com o solo, perda novamente de energia e ela retoma a sua subida, não mais com a velocidade V1, agora com uma velocidade V2 e sobe até um ponto de altura máxima, chegando a 0. Novamente ela cai até uma velocidade V2, pois não houve perda de energia, e se choca no chão novamente, até que ela volta a subir com uma velocidade agora V3 e sobe, chegando ao máximo, e essa altura máxima que ele deseja que eu descubra. É uma situação de uma bolinha que fica quicando várias vezes. Eu fiz diferentes momentos do desenho para ficar claro as velocidades que eu vou analisar. Ele pede para assumir um coeficiente de restituição de Vf ao quadrado sobre Vi ao quadrado. Ou seja, a velocidade final depois do choque e a velocidade inicial antes do choque. Essa razão dessas duas velocidades equivale a um coeficiente que me indica mais ou menos a perda de energia. Quase isso, mas é um coeficiente que indica uma perda de velocidade. E é importante nós conseguirmos retratar isso. Por exemplo, nesse primeiro choque, eu tenho uma velocidade final de 1 V1, portanto, ao quadrado, onde que no início era V0. A bolinha se choca com o chão com velocidade V0 e retoma com V1. Numa segunda situação, a bolinha chega para chocar novamente com o solo com V1, mas sai com V2. Então a final é 2 e a inicial é V1. Numa terceira situação, outro choque, a bolinha chega com V2 e sai com V3. Final 3, inicial 2. E todos esses valores de Ezinho são equivalentes, equivalem a 0,8. Essas equações só vão fazer sentido se a gente começar a trabalhar com a pergunta. Nessa situação aqui, eu precisava determinar qual é a altura que essa bolinha atingiu. E do ponto em que ela sai do chão e começa a subir, não há perda de energia. Eu posso dizer que a energia cinética que essa bolinha tem aqui no final é a responsável por fazer ela chegar até essa altura que me interessa. Então, usando o princípio de conservação de energia, nessa última parte, eu vou mencionar que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. E essa energia mecânica antes e depois sempre será um retrato de energias cinéticas e potenciais. Como numa fórmula, você sempre vai poder retratar isso. A energia cinética antes e depois, a energia cinética antes e depois. Para você conseguir avaliar em que situação eu estou e fazer a aplicação matemática. Nessa situação que eu estou analisando, inicialmente, eu só tenho energia cinética, não existindo energia potencial, pois a bolinha está no início do seu movimento. Agora, depois, a bolinha chega ao seu máximo de altura, portanto tem energia potencial e não tem energia cinética.
essa análise que eu fiz é uma análise inicial para qualquer tipo de exercício que tem conservação de energia. A energia cinética é dada por mv² sobre 2. E a energia potencial, mgh. Esse H é o H que eu quero descobrir. Portanto, se eu descobrir o valor de V3, eu consigo achar a altura que ele quer. Para isso, vamos voltar lá no início da questão, onde eu tenho uma queda. Uma bolinha que inicialmente está parada numa altura de 1 metro, uma energia potencial, vai cair e atingir uma velocidade. Então eu posso utilizar o mesmo conceito. Energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. E o que eu tenho sempre que avaliar? Duas energias. A energia cinética mais energia potencial. A energia cinética mais energia potencial. Em qualquer situação. Agora eu vejo o desenho. Antes eu tenho uma bolinha com velocidade 0. Portanto, não existe cinética. E existe uma altura de 1 metro. Então eu vou colocar aqui mg vezes 1, que é a altura do meu corpo. Depois que cai esse 1 metro, a bolinha adquire velocidade e não tem mais altura. Está na iminência de encostar no chão. Portanto, não existe mais energia potencial. E isso é mv² sobre 2. Feito essas duas análises, eu preciso agora de alguma equação que retrate a união de V0 com V3. Para isso existem essas equações dos choques. Olha só, V1² é V0² vezes o coeficiente de restituição. Pelo enunciado, isso equivale a 0,8. Portanto, eu vou escrever que V1² é igual a 0,8 V0². Passei aqui multiplicando o 0,8. Segundo choque, eu vou isolar agora V2². V2² é igual a V1² vezes 0,8. Ora, V1² já é 0,8V0. 0,8V0 vezes 0,8. 0,8² V0². Situação 3. Eu vou isolar V3. V3² é igual a V2 vezes o coeficiente, que é 0,8. V2 é 0,8² vezes V0. 0,8² vezes 0,8. 0,8 ao cubo V0². Eis que surge o que eu desejava, a relação de V3 com V0. Essa relação de V3 com V0 eu vou descrever aqui embaixo. Vou colocar o V0 dividindo, escrevendo V3² dividido por V0². Essa razão é igual a 0,8 ao cubo. Esta razão vai fazer a conexão entre as duas equações que eu tenho da energia. Então, uma coisa é a energia, outra coisa são os coeficientes de restituição. Uma vez que eu tenho essa igualdade de energias, perceba que eu posso cortar as massas nas equações. Nessa, por exemplo, eu posso eliminar a massa, escrevendo V3 em função de H. V3² é igual a 2GH. E o mesmo procedimento agora do outro lado. As massas se cortam e eu posso isolar V0. V0² vai ser 2 vezes G. Com essas duas igualdades, fazendo uso do coeficiente de restituição que nós trabalhamos, eu vou descrever que V3 é 2GH dividido por V0, que é 2G. Assim eu chego a 0,8 ao cubo. 2G corta com 2G e finalmente chegamos à altura. 0,8 ao cubo vai dar 0,512 metros. Essa seria a altura atingida na terceira situação depois do choque.